Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal que não é inscrito, aproveita para deixar uma inscrição e ajudar o canal a crescer. Pessoal que já é inscrito, aproveita para deixar uma curtida, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, beleza? Pessoal, trazer um indicador hoje que é praticamente um remake, né, de um indicador que eu já trouxe há um tempo atrás, né? Acho que foi no começo do canal, né? Então, assim, aquele indicador ele é bastante limitado, até porque o meu conhecimento na época também era limitado, né? Então, conforme, né, eu fui evoluindo, fazendo mais robôs, indicadores, né, nosso conhecimento vai, né, evoluindo, vai aumentando, e eu achei, né, que era necessário trazer uma atualização desse indicador, justamente, né, por causa das novidades que a gente tem no Profit, né? Então, assim, então será um remake, né, de um indicador que eu já trouxe para vocês, porém bastante melhorado, tá? O indicador, pessoal, chama nuvem Bussoli, né? Primeiro Bussoli porque foi eu que fiz e nuvem porque é o seguinte, né? A gente vai usar duas médias móveis, pessoal. Só que a gente vai preencher essas duas médias móveis para criar, né, um efeito bacana e visual para quem está operando, né? Ele é muito bacana para quem opera, principalmente cruzamento de médias, né? Mas você não precisa usar só no cruzamento da média, né? Você pode usar esse indicador também como um indicador de tendência, beleza? Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa, vamos baixar o indicador, né? Pra gente já ver, pular essa parte já e depois pular direto para ver o funcionamento do indicador, né? Então a primeira coisa é o seguinte: vocês vão clicar aí na descrição, né? Primeiro link. Vocês serão redirecionados aqui para o Google Drive. Vocês baixarão este arquivo, JB Index Nuvem Bussoli, né? Lembrando que index não é nome de nenhum indicador, né? Index significa indicador em inglês, né? E é só para diferenciar, né, o que são indicadores, o que são regras de coloração. Então todo, né, arquivo que eu passo para vocês que tem o nome index, pessoal, eles são indicadores, né? Assim como, né, quando eu passo para vocês um arquivo que o nome é color, é só uma regra de coloração, né? Então, nome do arquivo, JB Index, nuvem Bussoli, vocês vão baixar neste botão aqui, tá? Nenhum outro lugar aqui desse link, tá? Inclusive, quando vocês passam ali, né, o mouse em cima, ó, aparece a opção de fazer o download, tá? Então vocês cliquem aqui, façam o download desse arquivo, salvo numa pastinha que fica fácil, né, para vocês acharem, e a gente volta para o Profit, ok? Esse indicador, pessoal, ele não tem a necessidade, né, de você estar com a última versão do Profit, né, na versão beta e tudo mais. Porém, né, como, né, se você já trabalha com outros indicadores que eu trago aí, trabalha com robôs e tudo mais, eu recomendo que vocês venham aqui em ajuda, cliquem em procurar atualizações, passem, né, para a versão beta e cliquem aqui em atualizar, ok? Vai, né, crescer uma barrinha aqui, quando ela terminar, vai pedir para reiniciar o Profit, você reinicia e aí a gente prossegue, né, com a importação do arquivo, tá? Então, com o seu Profit atualizado, você clica em estratégias, importar barra exportar, ele já vem selecionado aqui importar, clica na pastinha amarela, seleciona o arquivo que você acabou de baixar, clica em abrir, ele fica aqui, ó, como disponível, você clica no primeiro botão, ele vem para selecionado, você clica em importar, dá OK, confirma e pronto, ok? Pessoal, esse indicador ele funciona através de duas médias móveis, né? Para que eu duvido que, né, o pessoal que esteja baixando não conheça, né, o que é uma média móvel, mas a média móvel é hoje o indicador mais usado para definir tendência, né, em qualquer ativo que você esteja operando no mercado financeiro, né? Aí alguém fala, ah, não, mas eu prefiro o MACD, né? O MACD é muito melhor para definir uma tendência do que a média móvel. O próprio MACD, ele é, né, baseado em médias móveis, então, assim, né, média móvel é o que tem de hoje, né, mais usado aí para definir tendência no mercado financeiro, né? Então, o que acontece, pessoal? O indicador ele é para facilitar a vida de vocês, né? Então, vamos supor que você use duas médias móveis para definir uma tendência, né? Então, vamos colocar aqui no gráfico, pessoal, duas médias móveis, tá? Vamos clicar com o botão direito,
inserir indicador. A gente vem aqui em média móvel. A gente clica para inserir no gráfico. A gente vai inserir a média móvel de 9. Pronto. E aí a gente vai inserir uma média móvel de 21, né? Normalmente você vai fazer isso, né? Você vai definir duas médias móveis, uma menor e uma maior, né? Você vai colocar no seu gráfico. Beleza, né? Como que normalmente o pessoal faz, né, a leitura desse indicador, né, quando usa duas médias móveis? Você vai querer, né, comprar, vamos mudar só a cor aqui dela, né? Vou pegar essa média móvel mais longa aqui e vamos mudar a cor dela para vermelho, tá? Pronto. Então a média curta é a verde, a média longa é a vermelha, certo? Então o que acontece? A gente vai definir uma tendência de alta quando a média curta, que é a verde, estiver acima da média vermelha. Beleza? Né? Então, em todo este movimento aqui, ó, a gente está tendo uma tendência de alta. A partir do momento que a média curta passar para baixo da média longa, né? Ou seja, a média verde passar para baixo da média vermelha, se inicia uma tendência de queda, né? De baixo. Certo? Beleza. Você pode fazer isso colocando médias no seu gráfico? Sim, claro. Né? Inclusive é o que muita gente faz, né? Só que o indicador ele veio para facilitar um pouco isso, né? Então a gente tem ali, né, duas médias móveis. Vamos colocar o nosso indicador então aqui no gráfico para a gente ver, né, como é que ele funciona. Clicar com o botão direito, inserir indicador. Vamos procurar por nuvem, né? Colocar nuvem Bussoli. Tá aqui, ó. JB Index, nuvem Bussoli, vamos colocar no gráfico, dar OK e ver o que vai acontecer. Olha só. Primeiro, né, que a gente está vendo que ele está mostrando as mesmas médias móveis, né? Ou seja, a gente colocou aqui, né, uma média móvel de 9, 9 aritmética, e uma média móvel de 21, né, também aritmética, certo? O indicador ele está fazendo a mesma coisa, ó. Ele vem pré-configurado com uma média de 9 e uma média de 21 aritmética. Então ele está substituindo, né, aquelas duas médias móveis no gráfico, né? Ele está plotando a mesma coisa, porém, né, ele tem esse preenchimento, pessoal, ó, que facilita, né, visualmente para a gente ver quando uma média está acima da outra, né? E a gente consegue ver de maneira muito mais fácil quando há um cruzamento. Olha só. Então aqui cruzou para baixo. E, né, a média curta, que é a média de 9, ficou abaixo da média longa, que é de 21. Então, né, por que o nome do indicador é uma nuvem, né? É nuvem. Porque ele dá esse efeito, pessoal, né, de preenchimento aqui, que parece que é uma nuvem, né? Então, olha só. A gente não precisa operar, né, cruzamento de médias, né? A gente pode operar, pessoal, simplesmente pullback nessas médias, né? Então, o preço está subindo, né? Retornou, fez um pullback ali. Fez pullback até onde? Até a média. Olha só. A gente pode, né, dependendo do nosso setup, comprar na média curta ou esperar chegar na média, né, mais longa, desde que, né, a média ainda esteja verde, a gente fazer uma compra e tentar surfar a tendência. A partir do momento que, né, a tendência vira para baixo, né, a média curta, né, ficar para baixo da média longa, a gente pode, né, quando acontece isso, procurar, né, momentos de pullback na média, né, na nuvem, para poder fazer vendas, para poder seguir a tendência. Obviamente, né, quando o preço lateraliza, a gente consegue ver aqui, ó, que as duas médias ficam cruzando o tempo todo, né, até realmente mudar a tendência. Olha só. Aqui neste momento a tendência, né, virou de baixa. A média curta passou para baixo da média longa e, né, houve um movimento aqui de força a favor da tendência. Beleza? Então a gente já viu, pessoal, que o nosso indicador ele plota duas médias móveis, né? Então a gente não precisa mais, ó. A gente pode ver que estão no mesmos locais, né? Então a gente não precisa mais dessas duas médias móveis que a gente colocou aqui. A gente pode tirar, tá? E aí é o seguinte, né? O que é a, né, como a gente pode dizer, a grande vantagem, né, desse indicador é que a gente pode usar diversas médias móveis de tipos diferentes, pessoal.
para definir uma tendência, né? Aquele primeiro indicador que eu fiz, a gente já tinha, né, tudo isso para configurar, né? Tinha nuvenzinha bonitinha, coloridinha e tal. Porém, a gente só conseguiu usar ou média aritmética ou média exponencial e, né, se a gente usasse média aritmética, né, as duas médias tinham que ser aritmética, ou se a gente usasse exponencial, as duas tinham que ser exponenciais, né? Então a gente tinha uma limitação grande ali. Agora não, né? Agora mudou bastante, ó. A gente dá 2 cliques aqui, ó. Olha só, a gente pode ver em parâmetros, né? Que a média curta, a gente pode mudar o tipo dela, né? Assim como a média longa, a gente também pode mudar o tipo dela, né? Obviamente, né? A gente tem para mudar aqui o período, o valor dela, se ela é deslocada ou não, né? Na longa, a mesma coisa. Porém, o tipo das duas não estão mais ligadas, né? Se você altera o de um, não vai alterar o de outro. A gente pode trabalhar com tipos de médias diferentes, né? Então, eu vou explicar para vocês quais são os tipos de média que a gente consegue configurar aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Vamos ver aqui no gráfico. Então, a gente viu que, né, o indicador ele vem com uma média de 9 aritmética e uma média de 21 aritmética. Não significa que a gente tenha que usar isso, né? Então, vamos começar a ver aqui um pouco, né, do que o Profit mostra para a gente de configurações de médias móveis, né? Vamos clicar com o botão direito, inserir indicador. Vamos aqui em média móvel, vamos inserir no gráfico uma média móvel de 34, tá? Só para não ficar, né, igual as outras que tem ali. Vamos dar OK e pronto. A gente tem aqui uma média móvel de 34. Então a gente der 2 cliques nela, né? Ela pede para a gente o seguinte, olha só, configuração dela, né? Período, que é 34, o tipo dela e o deslocamento. E a gente tem aqui uma aba chama valor, né? Que a gente pode colocar se é fechamento, se é mínima, se é máxima ou se é abertura, ok? Isso aqui a gente vai poder configurar também no nosso indicador, né? A gente sabe que quando a gente fala de média móvel, 99% das vezes a gente vai usar o fechamento como valor, ok? Então, não se liguem muito nisso aqui, tá? Isso aqui vocês vão alterar em, sei lá, setups muito específicos, mas 99% das vezes vocês vão usar o fechamento como valor, uma média móvel, tá? Então, voltando em parâmetro, a gente tem o período, o tipo e o deslocamento, certo? Se a gente der 2 cliques aqui, ó, no nosso indicador e vier aqui em parâmetros, a gente tem o tipo, período, o valor, que foi aquilo que a gente viu, que pode ser fechamento, pode ser abertura, máxima, mínima, né? Fechamento, abertura, máxima e mínima, tá? São esses 4. Ele aparece outras opções aqui, mas eu não recomendo usar, tá? Como volume e quantidade. Ignorem isso aqui, tá? Então você vai usar fechamento 99% das vezes. Em casos muito raros, abertura máxima e mínima, tá? E aí a gente tem também o deslocamento, tá? Então, né? Na configuração de uma média móvel padrão que o Profit tem, essas configurações todas aqui estão aqui dentro, ó. Tá? Vamos voltar aqui, ó. A gente pode conferir, né? Então, o tipo dela, período, o valor e o deslocamento. Aqui, pessoal, nessa média móvel padrão do Profit, a gente tem 4 tipos diferentes, tá? Então, olha só. Né? Quando a gente coloca uma média móvel no gráfico, ela vem como aritmética, né? O padrão dela é aritmética. A gente pode mudar ela para exponencial, Whereas-Wider ou ponderada, né? Então, só aqui são 4 tipos. Primeiro, aritmética. Segundo, exponencial. Terceiro, Whereas-Wider. 4, ponderada. Beleza? Beleza. A gente tem isso aqui dentro do indicador? Sim, tá, pessoal? A gente consegue alterar aqui, ó, parâmetro, o tipo da média, para 1, aritmética, 2, exponencial, 3, Whereas-Wider e 4, ponderada. Porém, a gente tem mais 3 tipos de médias dentro do Profit, tá? Nativas do Profit, que a gente consegue configurar aqui também. Quais são elas, pessoal? Vamos ver agora, tá? Então vamos lá. Vamos excluir essa média móvel aqui.
clicar com o botão direito, inserir indicador e vamos adicionar a média Tilson. Tomem cuidado, pessoal. Normalmente, né, a gente escreve média Tilson, né, com um L só. No Profit está errado, tá? Vocês podem ver aqui, ó, que o Tilson do Profit está com 2 L's. Então tomem cuidado quando for escrever, né? Coloquem só Til e aí procurem aqui, ó, média Tilson, tá? Está escrito Tilson's T3 Moving Average. A gente vai inserir no gráfico e ela já vem com a configuração padrão, né? Se a gente clicar 2 vezes, a gente vai ver que ela pede o seguinte, né? Ela pede, né, um período aqui na média e ela pede um fator. A gente também tem isso lá dentro do Profit para alterar, tá? O Profit não, né? Dentro do indicador. A gente já vai ver isso, né? Então, o quinto tipo de média é a média Tilson. A gente consegue usar uma média Tilson nesse nosso indicador? Sim, tá? Consegue usar. Então, a gente vai conseguir definir o período e o fator dessa média Tilson, tá? Então, esse é o quinto tipo de média, né? Qual é o sexto, pessoal? Vamos excluir aqui. O sexto seria a média Rule, né? Então, clica com o botão direito, inserir indicador, procura Rule com H, tá? Tá aqui, ó. Rule Moving Average, né? HMA. A gente pode colocar no gráfico, ele pede um período, vamos colocar aqui 21. Como ele tem um comportamento diferente, ele não vai ficar igual, né? A média aritmética de 21. A gente tá ok e tá lá no gráfico, ó. Então, essa média branquinha aqui, ó, é a média Rule. Se a gente der 2 cliques, a gente vê que ele só pede um período, não pede nada mais. Ele tem um cálculo próprio, tá? Então ele só pede um período. E também a gente consegue configurar o nosso indicador para trabalhar com média Rule, beleza? Então esse é o sexto tipo de média. Agora a gente vai ver o sétimo, né? Que é o mais complicadinho, né? Então, se a gente clicar com o botão direito, inserir indicador, vier aqui e colocar AMA, tá? AMA, a gente tem aqui em tendência, ó, Adaptive Moving Average, né? Que é a média AMA. A gente pode inserir no gráfico. Também pede o período, vou colocar 21 para vocês verem que não bate com a média aritmética, né? Dá ok. E tá aqui, ó. Essa é a média AMA. Então a gente der 2 cliques, né? A gente pode ver as configurações dela. O que ela pede? Ela pede um período, ela pede um parâmetro chamado Fast SC e ela pede um parâmetro chamado Slow SC. Padrão vem 2 para Fast SC e 30 para Slow SC, ok? Então este é o sétimo, né, tipo que a gente pode configurar no indicador, tá? Então a gente pode excluir aqui e voltar para o indicador para a gente entender ele direitinho agora. Então voltando para o indicador, a gente vai dar 2 cliques aqui. A gente vai agora em parâmetros para ver, né, as configurações dele. A gente já viu, né, que a gente pode definir um tipo de média diferente para curta e para longa. Então, média curta. Média curta tipo, a gente tem, né, 7 tipos, como a gente viu. Pessoal, gravem isso aqui, anotem isso aqui, tá? Tipo 1, média aritmética. Tipo 2, média exponencial. Tipo 3, Where's-Wider. Tipo 4, ponderada. Tipo 5, média Tilson. Tipo 6, média Rule. Tipo 7, média AMA, né? Adaptive Moving Average, certo? Média longa, a mesma coisa. Você consegue definir aqui o tipo, né, de cada uma das médias. E aí você vai definir o período, tá, da média curta, o valor dela, que normalmente vai ser o fechamento, e se ela é deslocada ou não, né? O pessoal normalmente usa deslocamento em gráfico de Renko, né? Eu nunca vi usar deslocamento em gráfico de candles, mas tá aí a opção para quem quiser usar. Okay? A média longa é a mesma coisa, né? O tipo dela, de 1 a 7, sendo 1 aritmética e 7 a média AMA. Período dela. Lembrando, né? Obviamente, como o nome diz, a média curta, o período tem que ser menor do que o período da média longa, é claro, né? Você está usando duas médias, né? A média curta tem que ser menor que a média longa. Você vai definir o valor dela, como eu falei, 99% das vezes vai ser fechamento. E se ela tem deslocamento ou não. Aqui, pessoal, essas configurações aqui é só se você estiver usando média Tilson em alguma das médias aqui, né? Seja curta ou longa, ou a média AMA, né? Se você configurou média Tilson
tá? Que é o tipo de média 5, né? Em qualquer uma das configurações aqui, vocês precisarão configurar aqui, ó, média Tilson. Então ele pede a média curta, da média curta, né, Tilson, o fator, e da média longa também pede o fator, né? Como a gente viu, quando a gente coloca uma média Tilson no gráfico, ele tem um fator, né, para a média. Então vocês vão configurar, né, o fator da média Tilson, se é da curta ou da longa, né, qual você está usando. Se você está usando duas médias Tilson, obviamente você vai configurar os dois, tá? E aí, se você está usando o tipo de média 7, que é a média AMA, como a gente viu, ele pede, né, um Fast SC e Slow SC. E é a mesma coisa, tá? Então, os dois primeiros são para média curta e os dois últimos aqui para média longa, ó. Média curta AMA Fast SC, média curta AMA Slow SC, média longa AMA Fast SC, média longa AMA Slow SC. Vocês vão configurar aqui, tá? Se você não está usando, né, aqui na média curta e média longa, nem média Tilson, nem média AMA, desconsiderem tudo isso aqui. Beleza, pessoal? Então é basicamente isso, né? Então está configurado aqui com o período, né, da média curta 9, aritmético. Vamos mudar para exponencial, ok? Aliás, vamos mudar aqui, ó, para exponencial. E vamos mudar o período para 21, tá? E na média longa, vamos fazer o seguinte, vamos mudar também para exponencial, só que ao invés de 21, vamos colocar aqui 55, tá? Então está configurado o quê? Média curta, média de 21 exponencial, do fechamento sem deslocamento, e a média longa 55 exponencial, do fechamento sem deslocamento. Vamos aplicar. Pronto, tá? É isso que está configurado ali, pessoal. Pessoal, tinha dado um bug visual aqui, mas era puramente visual mesmo, tá? Eu só troquei aqui o tempo gráfico e voltei, que já arrumou. Isso aí provavelmente, né, com atualizações do Profit vai melhorar isso aí, que realmente está problemático essa regra de coloração. Vários robôs meus, né, estão com problemas de regra de coloração porque a Nelogica mudou alguma coisa que não está mudando a regra de coloração como deve, né, na hora. Então a gente tem que atualizar o tempo gráfico, né, para mudar. Mas assim, você configurou uma vez, já fica configurado direto, né? Então a gente está vendo aqui o seguinte, né? Quando a média móvel de 21 está acima da média móvel de 55, fica verde, né? Olha só, tendência de alta. A partir do momento que a média móvel de 21 passar para baixo, né, da média móvel de 55, que foi o que a gente configurou agora, né, aí cria-se uma tendência de baixa, né. Mas é isso, pessoal. Então tá aí, né, indicador aí atualizado para vocês. Façam bom proveito, né. Talvez futuramente aí eu crie uma nova atualização, né, com outros tipos de média, com JMA, com a média Bussoli, com aquela outra média suavizada que eu trouxe para vocês também, né? Mas por enquanto esse aqui, né, tá bacana porque ele tem, até onde eu vi, né, são só esses 7 tipos de média que tem no Profit, né? 7 tipos de média móvel. Então eu preferi, né, criar um indicador agora com essa configuração das médias móveis que são nativas do Profit, né? Sem trazer nada de fora, para ele justamente funcionar direitinho, né? Tem tantos problemas. Beleza, pessoal? Então é isso. Testem aí, deixem aí nos comentários aí o que vocês acharam. Vou deixar 2 videozinhos para quem não viu ainda, tá? Um abraço para vocês e até mais, pessoal.